Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para estudarmos mais uma lição, a lição de número 4, que tem como título Generosidade na Família. E o texto que serve como base para essa lição é o de 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8. Mas antes de entrarmos na lição propriamente dita, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez reunidos aqui com nossos irmãos na internet para estudarmos um pouquinho mais da Tua Palavra. Abençoa esses momentos, abre os nossos corações, as nossas mentes e permita, Senhor, que aprendamos um pouco mais a respeito da família, a respeito daquilo que tens preparado para as nossas famílias nesse tempo, aquilo, Senhor Deus, que é o Teu plano para a família. Abençoa cada um de nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, como nós falamos, o texto é o de 1 Timóteo, o capítulo 5, verso 8. Na minha Bíblia está escrito assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que os descrentes. Pesado isso, né? É pior que os descrentes, porque conhece a palavra, conhece quais são os planos de Deus para a família e mesmo assim desobedece. É pesado isso, né? Como diz o pregador Lu, ele desce a mão aqui, bate pesadão. Mas é o que nós temos para hoje. Aquele que não cuida da sua família é pior que os descrentes. Os irmãos devem ver aí a foto de um quadro, uma imagem que mostra uma família generosa. O tema é generosidade na família, mas essa família que aparece aí é generosa. Generosa pelo menos em número. É uma família grande, não é? Hoje as famílias são pequenas, são poucos os membros da família, mas houve épocas, especialmente aqui no interior, em que as famílias tinham 10, 12 filhos. Eu mesmo conheço uma, bem pertinho aqui bem dentro de casa mesmo, que tem 10 filhos. Pelo menos tinha, né? Alguns já faleceram. Mas é uma família generosa. Mas, se nós formos olhar para as nossas famílias, nós vemos que não existe família perfeita. Nós não somos perfeitos e, por isso, nós acabamos formando famílias imperfeitas também. Mas a Bíblia não esconde isso. E desde há muito tempo que eu vejo as coisas que estão escritas na Bíblia, como Deus trata as famílias, e nós vemos que a Bíblia não esconde isso. Ela mostra os erros de cada um. Ela mostra como são as famílias, como cada um deles se relaciona. E nós vamos falar hoje sobre uma dessas famílias em que a Bíblia fala a respeito, mostra como era o relacionamento deles, como Deus abençoou a família, e aí vamos falar da família de José, mas como Deus abençoou a família através dele. E vamos estudar um pouquinho disso. Mas por que as famílias são imperfeitas? Por que nós somos imperfeitos? E a Bíblia, ela mostra a origem dessa imperfeição. Lá em Romanos 5, o verso 12, ela fala disso. Romanos 5, 12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E essa é a origem das nossas imperfeições. Quando a gente vai ver a história do primeiro casal, nós vemos isso, essa desobediência ao que Deus havia determinado para eles,
né, uma coisa que parecia simples, né, aparentemente simples, olha, você não toca no fruto daquela árvore, mas eles desobedeceram. Adão ainda tentou fugir dessa responsabilidade, né, mas Deus diz, porque você atendeu a voz da sua mulher, você também é responsável. Né? A família, essa família original, ela rompeu, ela deixou de lado essa relação com Deus e por isso sofreu. Sofreu e nós sofremos até hoje, né? Por causa desse rompimento espiritual que aconteceu, né? Essa intimidade que eles tinham com Deus, que Deus procurava pelo homem todo dia, ao cair da tarde, para conversar. Imaginem só como é que devia ser bom isso, conversar cara a cara com o próprio Deus, estar todo dia ali batendo um papo, conversando. Como é que isso não devia ser bom? Não é? Mas eles perderam essa intimidade. Por quê? Porque se deixaram levar, se deixaram enganar e aí acabaram sendo punidos por conta disso. Né? Nós vamos lá no capítulo 3 de Gênesis, os versos 7 até 24, nós vemos as consequências disso. Né? Nós vemos as consequências. A vergonha, quando eles perceberam que estavam nus, né? A culpa, né? Essa mudança toda da natureza, porque a Bíblia diz que a natureza sofre, geme até hoje por causa do pecado, não é? E nós vemos a natureza aí sendo agredida, é uma coisa que a gente percebe todo dia a gente vê na internet, vê na televisão, essas coisas acontecendo. Não é? Além disso, a morte física, a morte espiritual, tudo isso aconteceu por causa dessa desobediência, por causa desse rompimento desses laços que o homem tinha com Deus. Né? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso que aconteceu, Deus já tinha um plano para restaurar essa intimidade, para que nós tivéssemos acesso a Ele novamente. Né? E aí, em Atos, capítulo 16, verso 31, diz assim, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Né? E isso, Paulo estava falando, né, com o carcereiro, naquele episódio em que as portas do cárcere foram abertas, né, e ele estava preso. Né? Então, né, ele, juntamente com Silas, falam para o carcereiro que ele não devia se matar, mas que ele devia crer em Jesus. E aí ele seria salvo. Então, essa é a generosidade que Deus tem para com o homem, mesmo depois de tudo aquilo que havia acontecido, aquela desobediência, a graça de Deus nos alcançou. Por quê? Porque Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. E aí nós vamos falar hoje sobre esse cuidado na família. Como nós podemos abençoar a nossa família com a nossa presença, com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos. Nós vamos usar como base, né, tudo que aconteceu na vida de José. Nós conhecemos a história de José. Nós sabemos que ele tinha um problema com os irmãos estavam, né, odiando a José por conta das coisas que ele estava fazendo, até um pouquinho por culpa do pai também, né? Que acabava mimando a José, acabava tratando a José um pouco diferente dos outros, e aí isso acabou gerando um pouco essa revolta dos irmãos. Mas nós vamos ver isso, né? Como uma pessoa que se deixa ser usada por Deus pode abençoar a sua família. Bom, no primeiro ponto, uma pessoa cheia de amor, nós vamos começar a estudar um pouquinho essa relação de José com os seus irmãos. E Gênesis 45, 1 e 2 mostra José se revelando para os seus irmãos.
Eles já haviam chegado lá procurando comida, uma primeira vez, voltaram e na segunda vez José se revela a eles. Eu imagino que ele estivesse ansioso por abraçar seus irmãos, mas ele estava, né, evitando se revelar, não fez isso na primeira vez, não fez isso no início, na segunda vez, mas depois, quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele chorou. Não é um choro de ressentimento, mas eu imagino que de alegria. E a gente chora de alegria também, não é? Mas ele chorava tão alto que os egípcios ouviram, né? Ele não deixou, né, que ninguém estivesse ali naquele momento, mas eles ouviram de tão alto que José chorou. E aí Faraó ficou sabendo, né, disso. Faraó acabou sabendo. E José apresentou sua família a ele. Nós vamos falar a respeito disso, né, desse fato, dessa apresentação da família de José a Faraó. Mas depois a gente vai falar disso, né? Mas esse choro não era de ressentimento, nem vingança, não tinha ódio nisso, mas ele estava se derramando ali. Ele pôde finalmente demonstrar o amor que ele tinha para os seus irmãos. E imagina o seguinte, mesmo depois, né, de ser vendido para aquela caravana que passava ali, ser vendido e passar por tantos problemas por conta disso, né? Vendido pelos próprios irmãos, ele não tinha ressentimento, ele não tinha ódio. E ele declara, né? Olha, Deus transformou esse problema que vocês me causaram em bênção, para que eu pudesse abençoar vocês e a família de vocês. Tá? Então, nós vemos que a família hoje tem sido muito atacada. Tem sido muito atacada. E nós vemos muitas famílias, por conta desses problemas gerados pela pandemia, nós vemos muitas famílias se desfazendo, se destruindo, se separando. E aí, quando acontece de haver uma separação física, é porque já aconteceu uma separação, né, sentimental e em outros aspectos também dentro de casa. Né? Essa separação física, eu acho que é o último passo nesse processo. Mas muitas famílias têm se separado nesses momentos de angústia, não têm sabido lidar com esses problemas. Mas José é uma lição, né? A vida de José é uma lição para nós nesse aspecto. Né? Nós vemos muitas pessoas acabam descarregando todas essas ansiedades, todos esses problemas nos vícios e gerando mais problemas ainda, e aí chegam ao ponto de se divorciarem, se separarem, quando não há violência física antes disso. Né? Mas mesmo nesse quadro tão difícil, mesmo nesse quadro tão caótico, existe uma chance de recomeçar, de restaurar aquele relacionamento do início. O perdão é possível. E essa é a palavra-chave aí, o perdão. Nós devemos estar sempre prontos a nos perdoarmos mutuamente. Em família, isso deve acontecer o tempo todo. Né? Então, e a gente está falando de generosidade, né? Essa generosidade, é esse amor no coração que nos faz mover em direção às pessoas, mesmo que elas nos tenham magoado, mesmo que elas nos tenham causado problemas, é esse amor no coração que nos impulsiona, que nos leva a procurar essas pessoas, perdoar essas pessoas, restaurar esses relacionamentos. Né? E aí nós podemos
podemos ser esse agente de transformação, de restauração nas nossas famílias. Como é a sua família? Como está a sua família hoje? Todos têm um bom relacionamento? Existe alguém que está fora desse relacionamento? Que tal você buscar essa pessoa e trazer para junto da família novamente? Mas você, e é uma responsabilidade nossa, você pode sim ser o agente dessa restauração, dessa reconstrução da família, né? Por quê? Porque se você permitir que Deus haja através de você, você e sua família vão poder vencer essas obras que as trevas têm colocado no nosso meio. Você vai poder fazer isso. Uma pessoa realizada é o título do segundo ponto. Vocês imaginam como teria sido a vida de José? Ele, adolescente, ser vendido como escravo e vendido pelos próprios irmãos. Como teria sido isso? E depois, foi acusado injustamente. Ele fazendo a coisa certa e ainda foi acusado, foi levado para a prisão. São coisas que marcam muito as pessoas e deve ter marcado muito a vida de José. Mas apesar de tudo isso, ele não tinha rancor pelos seus, ele não tinha rancor pela sua família. Não é? Ele, na casa de Potifar, quando chegou lá, logo ele se destacou. Tudo quanto ele fazia, tudo que ele colocava as mãos para fazer, prosperava. E o dono dele, o seu patrão ali, percebeu isso e foi colocando as coisas nas mãos dele para que ele fizesse, chegando ao ponto de colocá-lo como mordomo, como responsável por tudo que ele tinha. Então, tudo que ele fazia prosperava. Deus estava com ele naquilo tudo. Depois, ele foi levado para a prisão por conta de uma injustiça, foi levado para a prisão. Na prisão aconteceu a mesma coisa. O carcereiro logo colocou José para tomar conta das situações, do que acontecia ali. E a Bíblia diz que o carcereiro não tinha cuidado de nada que estava nas mãos de José. Quer dizer, ele não se preocupava porque sabia que José ia dar conta muito bem daquilo que ele tinha sido levado a fazer. Não é? E aí sai dali da prisão, porque Deus estava com ele também, e é levado à presença de Faraó. Jovem ainda, mas já estava com 30 anos, e aí? E ele interpreta o sonho, e mais do que interpretar o sonho, ele deu uma solução para o problema. Faraó ficou tão encantado com a solução que José deu, que ele imediatamente chamou os seus auxiliares e disse: olha, vocês estão vendo que Deus está com ele é inteligente, ele é capaz, e aí colocou José como governador do Egito, para dirigir um projeto que ele havia sugerido, mas para dirigir um projeto que estaria salvando o Egito e as nações em volta também. Por quê? Primeiro porque ele disse que a solução seria armazenar parte das colheitas, como haveria abundância, armazenar para que quando viessem os dias de falta de alimento, tivessem esse alimento guardado lá. Mas não apenas isso. Com isso, ele acabou enriquecendo muito a Faraó.
porque Faraó também estava com tudo armazenado, tudo guardado, e aí pôde vender não apenas para os egípcios, mas para aqueles que estavam em volta, né, como a família de José, que foi ao Egito 2 vezes para comprar alimento. Não é? Então, era uma pessoa que não era rancorosa, que não era, né, não tinha depressão, era uma pessoa de bem com a vida. Era uma pessoa que sabia lidar com os problemas. Então, Deus estava ali abençoando. Ele não guardou rancor dos irmãos. Ele não guardou rancor de Potifar. E às vezes, quando eu leio esse trecho, e aí a gente procura olhar nas entrelinhas, eu fico pensando, poxa vida, como é que Potifar se sentiu quando viu José como governador? Ele tinha mandado prender José. E agora? José estava acima dele. Como é que seria isso? Né? Mas José também não guardou rancor de Potifar, porque sabia que eram planos de Deus também. Né? Eu imagino que, né, as pessoas com as quais José se relacionou, quando ele chegou a governador, ficaram tranquilos porque sabiam de tudo aquilo que José era capaz. Né? Mas ele chegou e começou a trabalhar. E com isso ele acabou enriquecendo muito a Faraó. Né? Ele não tinha esses complexos de inferioridade que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Ele não guardava rancor, mas ele era uma pessoa resolvida, uma pessoa realizada. Ele não olhou para tudo que estava acontecendo com ele como um problema maior, como o fim do mundo, mas ele olhou como uma maneira de recomeçar, de refazer, como uma oportunidade para mudar as coisas. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele abençoou a Potifar. Potifar também enriqueceu no período em que José esteve com ele. Então ele esteve lá, ele foi trabalhar. Imagina se ele tivesse sempre de cara amarrada, de cara feia, de mal com a vida, não ia dar certo. Mas não, ele era uma pessoa que estava de bem com a vida, tinha resolvido esses problemas. Quando ele chegou no cárcere também, né, se ele tivesse revoltado com aquela situação, porque ele foi injustiçado. Imagina que ele não queria manchar a honra de Potifar. E aí, por causa de uma intriga da mulher dele, ele acaba sendo colocado na prisão. Ele podia chegar lá na prisão muito revoltado. Mas não, ele usou isso também para abençoar outras pessoas. O próprio carcereiro, né, que tinha ali um auxiliar, um fiável, digno, e aí foi trabalhando, foi crescendo ali também, né? E eu imagino que muitos dos dotes de administrador foram desenvolvidos nesses períodos. Tudo que ele fez depois como governador, ele estava aprendendo. Então, todas essas coisas acabaram, né, como uma oportunidade para José, que aproveitou. Aproveitou muito bem essas oportunidades. Né? É um problema de crise. Algumas pessoas se abatem, mas outras veem nessas crises uma questão de mudança mesmo, de melhorar. Aí, cada um tem que fazer aquilo que acha melhor, né? E aí o interessante é que a cada situação, né, difícil que José passava, ele saía mais forte, ele saía mais experiente, ele saía melhor. É um exemplo para nós. Nós estamos enfrentando essas crises todas. Nós estamos enfrentando essa pandemia, coisa que a gente nunca imaginou passar. Mas então, o que é que nós vamos fazer? Vamos usar isso para aprender, para melhorar.
Eu, por exemplo, tive que me virar na escola com muitas coisas que eu não sabia fazer. E aí eu tive que aprender. Hoje eu posso fazer um pouco melhor porque eu fui atrás, eu corri atrás, fui estudar, fui melhorar um pouquinho mais para eu poder aprender. Então, é uma crise que nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa melhor. Então, nós temos enfrentado esses problemas. Agora, como nós enfrentamos esses problemas é que vai dizer de que maneira nós vamos sair. Por piores que sejam essas situações, nós temos uma garantia. Lá em Mateus 28, 20, Jesus diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma garantia. Se Deus está conosco, nós podemos fazer melhor, podemos aprender e sair fortalecidos dessas crises. O terceiro ponto tem como título Uma pessoa grata com a sua própria família. E nós vamos continuar vendo a trajetória de José, como ele se portou, o que ele fez, quais eram seus sentimentos com relação à família. Não é? Mas José, ele agora estava ocupando um cargo alto, né? Ele só tinha acima dele o próprio faraó, mas ninguém. Né? Então, ele ocupava essa posição, por quê? Porque ele era um bom mordomo. Ele tinha sido um bom mordomo na casa de Potifar, ele tinha sido um bom mordomo lá quando estava preso. Então, ele agora continuava sendo um bom mordomo e estava ocupando essa alta posição. Mas, os irmãos percebam, ele não teve vergonha de apresentar a Faraó a sua família, que era formada por pessoas simples, pessoas que trabalhavam no campo, pessoas que cuidavam, né, de gado, cuidavam de plantações, essas coisas todas. Então, ele não teve vergonha nenhuma. Ele levou, quando o faraó soube, né, depois daquele choro dele, quando o faraó soube que a família estava lá, José levou a todos eles para apresentá-los a faraó. Né? Então, lá em Gênesis 47, nos versos 5 e 6, nós vemos esse fato, né, a narração desse fato da apresentação da família de José a faraó. E ele não teve vergonha nenhuma das suas origens, de onde ele vinha, né? Mesmo depois de tudo aquilo que havia acontecido com ele. O comentarista, ele fala também de uma coisa bem mais recente, né? Ele viu a foto de uma moça que estava se formando e ela estava mostrando o seu diploma junto do seu pai, que era um carroceiro, que trabalhava com reciclagem, né? E ela dizia que tinha muito orgulho porque seu pai havia cuidado dela e proporcionado a ela essa oportunidade, né, de estar se formando. E ela diz o seguinte: eu sinto muito orgulho de meus pais que com muito sacrifício souberam criar seus 3 filhos. Meu pai foi caminhoneiro e sempre dizia: nem sempre posso dar o melhor, mas dou o que posso. Minha mãe era diarista e muitas vezes me levava junto para ajudá-la nas faxinas em lugares altos. Chegamos aonde chegamos graças ao esforço deles por nós. Então, ela não se envergonhava, apesar de agora, né, estar formada, ter feito a faculdade, ela não se envergonhava do fato da mãe ser diarista, né, do pai ser caminhoneiro. Muito pelo contrário, ela tinha muito orgulho, porque os pais se sacrificaram para que ela tivesse, e os 2 irmãos, naturalmente, tivessem essas oportunidade de terem uma vida melhor. E a vida tem dessas coisas. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho
dos meus pais. Já não tenho mais nenhum dos dois, nem meu pai, nem minha mãe, mas eu tenho muito orgulho de quem eles foram, de tudo que nos ensinaram, a maneira como eles se conduziram, o legado que eles deixaram para mim me dá muito orgulho. Tudo isso faz parte da minha história. Eu, quando olho para trás, eu vejo, né, a minha trajetória e eu vejo sempre com muito orgulho a presença do meu pai. Às vezes, né, na maior parte do tempo, ele teve 2 empregos para poder, né, dar uma vida um pouquinho melhor para a família. Minha mãe também, boa parte da vida, teve 2 empregos. E eu tenho muito orgulho de tudo quanto eles me ensinaram, tudo quanto eles puderam me dar. Porque, como a jovem disse, né, eu cheguei aqui muito por causa do que eles me deram de ensinamento, de tudo que eles me proporcionaram, oportunidade de estudar. Então, eu tenho muito orgulho também de tudo que eles me proporcionaram. E aí eu olho para trás, como eu falei, e vejo tudo isso. E a família também deve, né, fazer, deve estar olhando para o seu passado, as coisas pelas quais já passaram e tendo orgulho porque venceram todas essas batalhas, venceram todas essas lutas como família, né? E a gente pode perceber claramente a ação de Deus na nossa vida. Deus agindo, a mão dele sobre nós. Quando nós olhamos para trás, muitas vezes nós não conseguimos explicar como é que nós suportamos tal situação, como é que nós vencemos aqueles problemas, mas só por quê? Porque Deus estava conosco. A mão de Deus era sobre nós, assim como foi com José. Mas José, ele soube valorizar a sua família também. Ele foi um bom mordomo, inclusive dos seus sentimentos. E é uma ideia interessante, né? Essa de nós sermos mordomos dos nossos sentimentos. E aí, por causa disso, a sua família, toda a sua família, que não era pequena, toda a sua família foi abençoada, né? Os seus irmãos, 11 irmãos com suas famílias, famílias grandes também, todos eles foram abençoados. E José declara isso, né? Que Deus permitiu que ele passasse por tudo que ele passou para que ele estivesse ali naquele momento para abençoar a sua família. Então, nós podemos sim ser uma bênção na vida da nossa família. O 4º e último ponto, ele fala de uma pessoa humilde. E aí a gente vai pensar, poxa vida, muitas vezes nós falamos assim de pessoas humildes e logo pensamos no aspecto econômico, no aspecto social. Pessoas humildes são aquelas que têm menos posses, mas não é isso. Existem pessoas que são muito ricas, mas são humildes. Mas também existem pessoas que são pobres, mas são muito orgulhosas. Isso a gente percebe, a gente vê constantemente as pessoas, né, mesmo sendo pobres, não tendo muitas posses, mas são pessoas que têm muito orgulho, pessoas muito orgulhosas. Tá? E aí nós percebemos que a humildade, a verdadeira humildade, ela anda sempre junto com a generosidade. Elas estão sempre juntas. Humildade e generosidade caminham lado a lado. E nós vemos que José, ele era muito rico também. Os irmãos, imaginem a pessoa que estava abaixo apenas de Faraó. Ele era muito rico. Devia ter uma bela casa, devia ter muitas posses. Mas ele reconheceu que Deus estava agindo em tudo aquilo que havia acontecido com ele. Deus estava dirigindo a sua vida. Toda a sua trajetória foi guiada por Deus. Ele se deixou usar por Deus.
ele fez o que era da vontade de Deus. E isso foi com que fez que ele fosse vitorioso. Por quê? Porque ele se deixou ser usado por Deus. Então, nós vimos isso lá em Gênesis. José está respondendo aos seus irmãos, né? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Muitos, não apenas a sua família, né? Mas muitos no Egito também tiveram a vida preservada por conta da presença de José ali. Tudo que ele fez estava apontando para aquele momento. O período que ele esteve na casa de Potifar, né, o fato dele ter sido mandado para a prisão, como ele se portou na prisão, como ele falou com o copeiro do rei, né, ele falou com o cozinheiro, com os dois que estavam lá presos, a maneira como ele se portou com eles também, tudo estava apontando para aquele momento em que ele seria uma bênção na vida de muitos, não apenas da sua família, mas de muitos outros. Então, quando nós assumimos essa postura de verdadeira, genuína humildade, Deus age através de nós. Essa generosidade também faz com que tudo que façamos, tudo que estejamos fazendo, seja também abençoado por Deus. Deus, né, deseja que sejamos bons mordomos. Mordomos, inclusive, como eu falei antes, dos nossos sentimentos, que é uma ideia bastante interessante. Eu não havia pensado quando a gente fala de mordomia, a gente pensa até no nosso tempo, né? Mas nos nossos sentimentos também. Nós devemos ter esses sentimentos e espalhar isso também, né? Fazer com que esses sentimentos sejam vistos em outras pessoas também por influência nossa. Então, nós precisamos ser bons mordomos, inclusive na nossa família, dentro da nossa família. Por quê? Porque nós devemos exercer essa generosidade, o perdão, dentro da nossa família. Porque nós, muitas vezes, nós podemos perceber que nós somos o que nós fomos feitos do que é a nossa família também. Nós estamos um pouco de nós, vindos da nossa família, das nossas relações com nossos familiares. E para concluir, nós vemos que a família é a criação de Deus. Não é uma instituição pura e simples, mas Deus foi quem criou a família. E ela tem sido muito atacada nos dias atuais, né? O nosso inimigo tem atacado a família e nós temos visto isso, essas questões de gênero, e isso tem se tornado tão corriqueiro, e as pessoas são processadas porque são homofóbicas, e tem sido realmente um tempo muito difícil para a família, né? Aí, no aspecto moral, no aspecto social, ela tem sido muito atacada. Mas ela é a nossa base. Sem a família, verdadeiramente família, porque eu costumo dizer que muitas vezes nós temos um ajuntamento de pessoas, não temos uma família. Nós temos algumas pessoas que se reúnem, moram na mesma casa, no mesmo lugar, mas não constituem uma família, porque não existem esses laços. Mas a nossa família deve ser a nossa base. Nossos valores morais, nossos valores espirituais estão embasados aí nessa família. Aí nós vamos aprender na família como nos portar, nós vamos aprender na família, né, como são essas relações entre irmãos, pais, filhos. Isso a gente aprende na família. Mas, como nós dissemos lá no início,
Existe família perfeita? Não, não existe. Então, é o lugar onde nós devemos exercer também a generosidade e o perdão, para que a saúde da nossa família seja preservada. Não devemos nos afastar disso. Por quê? Porque nós devemos sempre oferecer o nosso melhor para a família. E aí nós vamos ter de volta isso também. Por quê? Porque nossa família, sendo a nossa base e sendo uma família estruturada, saudável, nós vamos ter uma base saudável também, né? Isso vai retornar para nós. Para pensar e agir. São 4 questões em que nós devemos pensar. A primeira delas, você estaria disposto a ajudar a corrigir as imperfeições da sua família? Antes disso, você tem consciência das imperfeições da sua família? Você sabe onde é que a sua família tem problemas, onde é que a sua família está errando? Isso incluindo você. Você tem consciência disso? E aí sim, você estaria disposto a ajudar a corrigir essas imperfeições que você tem consciência? É uma questão importante para se pensar. A segunda questão. O que você tem aprendido nas situações difíceis, nas crises na sua família? Nós sempre vamos aprender alguma coisa. Mas pode ser para o bem ou para o mal. Né? Mas o que você tem aprendido? Ou você tem deixado de lado essas crises, dizendo que não dizem respeito a você, e aí é com fulano, é com Beltrano, mas não é com você. Se é com sua família, é com você sim. Então, o que você tem aprendido? A terceira, você se sente honrado pela sua origem familiar? Eu conheço algumas pessoas que não têm orgulho, não. Muitas vezes, numa reunião, não querem levar a mãe ou o pai porque eles têm origem humilde, não sabem falar direito, e aí não levam seus pais, não apresentam seus pais nessas reuniões. Né? E você tem orgulho da sua origem familiar? Você se sente honrado por ela? E a última? E aí é uma ação. E aí eu não vou fazer nenhuma pergunta, né? Então ele está dizendo, pratique atitudes humildes e generosas, especialmente na família. Tá? Pratique atitudes humildes e generosas. Praticando na família, você vai estar pronto a praticar fora dela também. E nunca o mundo esteve tão necessitado de atitudes assim, atitudes humildes e generosas. E quando a gente fala de humildade, não é inferioridade, não é estar por baixo, não é isso, né? Mas uma atitude humilde é aquela que vai levar a pessoa também a agir em favor do outro. Não se achar melhor que o outro e vai agir para ajudar o outro, na família especialmente e fora dela. E nós chegamos então ao fim da nossa lição e pedimos a Deus que possa abençoar a cada um de vocês que esteve conosco nesse período e que possa fazer com que nós tenhamos sempre esse sentimento, né? De humildade, de generosidade e que sejamos bons mordomos dos nossos sentimentos. Os irmãos tenham um restante de semana abençoado na presença do Senhor.